Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que você está ouvindo a gente, seja bem-vindo a mais um Bendita Energia. E hoje a gente está aqui, estou aqui com o Léo, para conversar com o nosso time de Middle da Safira, com o Celso e com a Camila. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Se vocês quiserem se apresentar, falar um pouco mais de vocês, fiquem à vontade, esse é o momento. Por favor. Posso? Pode, por favor. Bom dia, eu sou a Camila, eu sou analista de Middle Office do time da Safira, do time de Middle da Safira. Eu sou formada em engenharia elétrica e atualmente estou aí junto com o Celso à frente do time de Middle, né? Relacionado à meteorologia e formação de projeção de preço de energia. Bom, eu sou o Celso Oliveira, sou especialista em meteorologia e hidrologia da Safira Energia. A ideia é justamente ver, né, como é que funciona essa questão de chuva versus reservatórios, enfim, tudo mais. Essa é a ajuda que a gente tenta trazer, não somente isso, né, mas vento. A gente vai falar aí de vento, de sol, de tudo mais, mas essa é a ideia. Eu me formei pela Universidade de São Paulo há mais de 20 anos, fiz também mestrado em agronomia e agora estou fazendo graduação em geografia. Tá ótimo, a gente está aí com 2 especialistas e quem está aqui comigo para acompanhar a gente é Léo. E aí, Léo, como é que você está? Tô curioso. Hoje a gente vai explorar, a gente vai fazer o papel, não é o papel, é a verdade. Somos leigos no entendimento claro sobre a influência do clima diretamente no preço. A gente vai sondar, vamos tentar entender e sair depois de 40 minutos, 1 hora, se a gente conseguir, na verdade, a intenção é, se eu conseguir explicar para outra pessoa, quer dizer que eu entendi. É isso, né? Às vezes a gente precisa explicar para poder aprender, né? É isso. É isso. Eu queria já começar fazendo uma pergunta para vocês, porque a gente sabe que o mercado de energia, ele está muito ligado com a meteorologia, mas não é todo mundo que vai fazer uma correlação direta entre as duas coisas, né? E aí, por que a meteorologia é tão importante quando a gente vai falar de mercado de energia no Brasil? Por causa da matriz, né? Então, a matriz energética brasileira ainda depende muito da questão hidroelétrica, né? E para isso você precisa ter chuva, né, durante os verões, né? Então, principalmente na chamada caixa d'água do Brasil, ou seja, onde estão os maiores reservatórios geradores de energia? Estão entre o sudeste e o centro-oeste do país. São Paulo, Minas Gerais, Goiás são os estados mais importantes nesse aspecto. Claro que também tem Itaipu, né, no estado do Paraná. Então, chover sobre essas regiões durante o verão faz com que você tenha aumento do nível do reservatório e garantia de geração de energia durante o período seco. Se eventualmente essa chuva falha, e isso tem acontecido com uma certa frequência nos últimos anos, o reservatório fica baixo. Então, você precisa ter outras fontes de energia que são mais caras, que é o caso das termoelétricas, né? Então, esse é o ponto, né? O quanto que a gente vai ter de água para gerar energia, que é uma energia mais barata, e se não tiver essa água, se não chover o suficiente, você vai ter que apelar para outras matrizes mais caras. E aí, aproveitando, o Celso comentou sobre a matriz energética brasileira, nos últimos anos ela vem sendo mais diversificada. A gente ainda tem uma dependência muito grande, como o Celso comentou, das hidrelétricas, mas a gente vê muita entrada de eólica. Hoje, o nordeste do país, ele tem uma grande produção de eólica, ele até produz mais, né, do que o próprio subsistema. O Nordeste consegue consumir, então existem muitos investimentos em linha de transmissão para poder escoar, né, essa energia de dentro do subsistema, porque não adianta tu ter muito vento, né, muita geração eólica disponível, mas tu não ter como exportar essa energia para os demais subsistemas do país. E aí também a gente vê bastante entrada de fotovoltaica em produções maiores, né, em usinas maiores, mas também um tema que vem sendo bastante discutido nos últimos anos, é a tal da MMGD, que é a mini microgeração distribuída, que também tem uma parcela bastante considerável aí quando a gente pensa na matriz, né, no atendimento, a carga / demanda do Sistema Interligado Nacional. Tá legal. Eu já vou entrar aí que a gente falou sobre o Sistema Interligado Nacional. Queria que vocês dessem uma explicação,zinha, assim, para quem está assistindo e não conhece muito sobre o mercado, de como funciona, do que é esse Sistema Interligado Nacional.
Tá. O país, o Brasil, né, ele tem as regiões geográficas, acho que podemos chamar assim, e a gente tem as regiões eletroenergéticas, elétricas, né, que são as regiões consideradas pelo ONS, que são 4, que é Sul, aí a gente tem o Sudeste / Centro-Oeste. Que é uma, né? Que é uma só, para o SIM, né, quando a gente pensa no ONS, é uma só, Sudeste / Centro-Oeste. Temos o Norte e temos também o Nordeste. E aí, acho que até o Celso pode explicar um pouco melhor a questão das bacias, né, Celso? Que acho que isso é o que mais influencia quando a gente pensa nessa divisão. Mas então, pensando em SIM, Sistema Interligado Nacional, que é um termo que a gente ouve falar muito, são essas 4 divisões. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. E o interessante nessa questão é o seguinte, é que justamente geograficamente falando, não bate, né, com as subsistemas. Por quê? Por exemplo, Madeira, né, o Rio Madeira, que fica na região norte, fica em Rondônia. Né? Essa bacia hidrográfica ela pertence ao subsistema sudeste. Né? Então, o que a gente percebe é que existem aí algumas diferenças. Por exemplo, no estado do Paraná, né, Itaipu pertence ao subsistema sudeste. Né? Então, você não tem exatamente a coincidência entre as regiões geográficas e os subsistemas. Né? Sim. E quando a gente está falando sobre reservatório, né, a gente falou, vocês sabem dizer qual que é a porcentagem da matriz energética brasileira que vem de hidrelétrica? Mais ou menos, assim, por cima? O atendimento hoje gira em torno de 45%, 46% do atendimento, quando a gente pega tudo que foi consumido, né, de energia, isso, desses 100%, digamos assim, fica em torno de uns 40% e varia mês a mês, mas é uns 40 e poucos por cento. Esse último mês que passou ficou nisso, 40 e poucos por cento de hidrelétrica, depois seguido por eólica, nuclear, térmica e assim por diante. Bom, a gente sabe, né, que, como vocês já disseram, a gente tem uma quantidade bastante considerável de geração de eletricidade vindo do sistema hídrico, certo? Então, por isso que a gente fica tão preocupado com o regime de chuvas e vazão dos nossos rios, etc. E eu fico curioso para saber se isso é uma questão que está ligada com o fato de o Brasil ser um país que tem muitos rios e se o mercado de energia tem essa especificidade no Brasil por conta disso, como é esse paralelo com mercados de energia de outros países. O tamanho do país, né, o tamanho do Brasil realmente chama a atenção, né? Mas, por exemplo, aqui na América do Sul, nós temos países que são muito dependentes também da questão hidráulica. O Equador, nesse momento, passa por um racionamento de energia em função das chuvas que foram fracas nos últimos meses. Né? A Venezuela, de vez em quando, também tem problemas associados à falta de chuva, e aí diminuição do nível dos reservatórios e também dificuldade para ter essa questão de gerar energia, e, enfim. Você acaba tendo também outros países, por exemplo, o Chile, ele tem, embora a maior matriz seja solar, né, e eólica, e tenha também um peso muito forte na questão de termoelétrica, mas há uma compensação, vamos dizer assim, na parte final, na verdade, da geração acaba sendo feita também por hidroelétrica. Mas realmente o Brasil chama atenção pelo seu tamanho e pela quantidade, na verdade, de usinas hidroelétricas que possui. Posso puxar uma pergunta? Com certeza. Eu não sei se ficou claro para mim, né? Então, vou tentar trazer a associação de preço nessa história toda. Porque uma coisa é a gente entender os fatores climáticos que envolvem, falamos muito sobre as características do Brasil, a relação que tem nos países vizinhos, mas como a gente consegue associar isso à formação de preço? Porque se a gente pensar, não é especulação, ou a gente pode dizer que é uma conjuntura de fatores, um pouco de especulação. Como que a gente pode explicar de uma forma leiga como que esses fatores todos que discutimos antes está associado à formação de preço? Tá, então vamos lá. No Brasil, a gente tem 2 grandes segmentos, que é o mercado cativo de energia e o mercado livre de energia. O mercado cativo, o que é? Assim, em termos mais simples, são os consumidores pequenos, nós lá na nossa casa, isso são os consumidores cativos. Esses consumidores, eles não têm a opção de escolher de quem que eles vão comprar energia. Então, você vai comprar energia da distribuidora que da sua região.
Então, se você mora aqui é a distribuidora X que tem a concessão dessa área, você só pode comprar a energia dela. Sim. Como é que é esse preço de energia? Você vai pagar pelo que você consome, você consome primeiro e paga depois, e esse preço ele é regulado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, ela regula essas tarifas que as concessionárias, distribuidoras, elas vão cobrar de cada dos consumidores. E aí tem um outro fator também associado, que são as bandeiras tarifárias. Até a gente tem ouvido falar, né, nesses últimos meses aí, que vai ficar mais caro, porque tá a bandeira vermelha e tal. Então, esse também é um fator que acaba pesando sobre o mercado cativo. Então, é isso. Assim, a principal característica do mercado cativo é isso. O consumidor, ele não tem a possibilidade de escolher de quem ele vai comprar energia. Diferente do mercado livre, que geralmente são consumidores maiores, né, com um consumo maior. Mas, então, nesse mercado, o consumidor ele consegue escolher de quem que ele vai comprar energia. Ele pode ir direto num gerador de energia, numa usina, enfim, usina hidrelétrica, numa térmica, numa solar, ou ele pode comprar energia via um comercializador de energia, que é o que a Safira entra aí nesse papel, né? Então, ele tem essa possibilidade de escolher de quem ele vai comprar essa energia. E aí, o preço dessa energia é negociado, né? Enfim, se negocia o preço, existem contratos e tudo mais. E aí tem um termo que acho que vocês também devem ouvir falar bastante, que é o tal do... estamos no curto prazo, né? O que é o curto prazo? O mercado de curto prazo, o MCP, é o momento do mês onde o que faltou e o que sobrou da energia que estava contratada, digamos assim, precisa ser liquidado. Então, se tu comprou menos e usou mais, você vai pagar a PLD, ou se tu comprou mais e usou menos, tu vai vender a PLD. Basicamente é isso. E aí, como que todas essas questões, né, de climatologia, de meteorologia e tudo mais entram no famoso PLD, que é o preço da liquidação das diferenças. Então, é esse preço que vai valorar essa energia, essas sobras e déficits de energia no mercado de curto prazo. Como é que ele é calculado? Ele é calculado pela CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, até 2021, ele era um valor único por semana, dividido por patamar de carga, porque no sistema elétrico a gente tem carga leve, média e pesada. Então, até 2021, ele era assim, um preço semanal dividido nesses 3 patamares de carga. De 2021 em diante, nós temos PLD horário. Ele é calculado sempre ex ante, que a gente chama. Ou seja, o dia de amanhã é calculado hoje. E são 24 valores por dia. 1 por hora. Isso, 1 por hora. Tá. Então, essa é a primeira, acho que... Primeira definição importante. A gente coça a cabeça assim é que a gente vai ficando confuso. Né? Então, o PLD hoje, né? Ele é horário, calcula sempre no dia de hoje para o amanhã. E aí, onde que vai entrar a parte meteorológica? Esse PLD, ele é calculado com alguns modelos matemáticos, que é pura conta, né? Então, que é New Wave, Decomp e Decemp. Legal. New Wave, ele sempre olha um horizonte de até 5 anos, então daqui até 5 anos, como é que vai se comportar o sistema. E aí entram muitos dados, desde essa parte de meteorologia, também entra a parte de intercâmbio entre os subsistemas. Legal. Entra informação de expansão, tipo, vai entrar uma usina, está previsto para entrar uma usina lá em 2026, por exemplo. Então, tem uma série de coisas. Então, o New Wave é esse, que olha de hoje até 5 anos à frente. Aí a gente tem o Decomp, que é um outro modelo matemático, que ele já tem um pouco mais de detalhes do nosso SIM, que ele olha sempre até 2 meses à frente. Tá. E ele é discretizado semanalmente. Então, toda semana, tipo, nas sextas-feiras, como hoje, o ONS faz uma reunião que é para falar como que vai ser a operação da próxima semana, e aí ele solta novos dados do Decomp. E diariamente a gente tem o Decem, que aí é o chamado modelo de curtíssimo prazo, que aí ele olha dia a dia, hora a hora, como é que como é que vai estar, né, a configuração do sistema, a operação do sistema. E aí nesses 3 modelos entra a parte de previsão de vazão, chuva, entra também hoje já a questão das eólicas, né, a geração das eólicas. A temperatura não entra de forma direta,
porque não tem um dado lá, previsão de temperatura. Mas a gente sabe que a temperatura influencia muito na carga, né, Celso? Tanto para baixo quanto para cima. A gente pode pensar assim, tá quente, então a carga vai vir para cima. Beleza, mas o contrário também é válido porque o nosso país ele é muito grande. Então, quando a gente pensa no sul, se estiver fazendo muito frio, a temperatura também vai influenciar na carga para cima. Por quê? Porque lá precisa de aquecimento. Aquecimento, entendi. Então, temperatura também entra de forma indireta. Tá. Então, vazão, vento, né? Solar. Vento, solar, enfim. Temperatura. Acho que os principais são esses, assim. Sim. Aí agora, se tu quiser falar mais detalhes de cada um deles, clareou muito, assim. Eu acho que dá para a gente conectar com outro assunto, porque tem a ver com as variações climáticas extremas, né? Sim. Então, como que é o que deve ser o que a gente está vivendo hoje? Como que isso impacta? Porque uma coisa é a gente falar de um ciclo meteorológico normal, ou pelo menos comum, onde segue padrões. Mas eu não vejo esse padrão já há alguns anos. Você vai falar melhor do que a gente. Mas como que isso afeta diretamente nessa história toda que a gente contou até agora, preço, etc? Não, muda muito a questão de consumo. Eu até brincava falando assim, que quando eu comecei meteorologia, no tempo dos dinossauros, era raro. Eu fazia previsão do tempo para o país todo, inclusive para as capitais. E eu colocava 40 graus em Cuiabá e era o limite, máxima de 40 graus. Um dia eu coloquei 41 e errei ainda, porque não chegou ao 41 no dia seguinte, que eu achei, olha, talvez suba até um pouco. Mas até com medo eu fiz isso. Hoje chega a 43, 44 graus, assim, um dia atrás do outro. Sim. Então, qual que é o impacto disso logo de cara? Consumo. Então, isso provoca um aumento do consumo de energia elétrica direto. Uma outra coisa também que está acontecendo, e isso é batata, cara, na primavera, calor desse jeito, começa a vir um período de chuva, é vendaval. E aí você começa a ter problemas associados à questão da própria distribuição e transmissão de energia. Queda de torre, mesmo nas cidades você tem queda de árvore. Nós tivemos em São Paulo alguns episódios de vento onde ficamos sem energia elétrica por alguns dias. Né? Então, existe essa mudança, e aí vem um ponto importante. Tá? São dois fatores aí que a gente vai trabalhar. Um que é cíclico. Se olharmos, né, principalmente agora, nesses últimos anos que tem chovido menos no verão, e formos buscar a década de 40, 50, 60, também tivemos chuvas abaixo da média aqui no Brasil. A chamada caixa d'água, né, ela ficou com pouca precipitação. Então, existe sim, e mais que isso, se vocês tiverem curiosidade e procurarem numa hemeroteca, os jornais da década de 10 aqui em São Paulo, vocês vão ter também notícias de falta. Tudo bem, a estrutura era outra. Faltava água também por falta de estrutura, mas também tivemos problemas associados à falta d'água por chuva entre os anos 1910 e 1920. Então, existe um ciclo. Claro que isso também acaba sendo influenciado pelo homem, né? Então, eventualmente, esses ciclos eles podem ser mais extremos, e é isso que, por exemplo, o painel intergovernamental de mudanças climáticas trabalha. Tá? Então, isso é uma questão, tá, da questão do preço. E outra coisa também que aconteceu no Brasil, com essa falta d'água, foi justamente essa diversificação da matriz energética, porque quem é mais antigo vai lembrar que tivemos um apagão em 2001. Sim. Por quê? Porque o Brasil era muito dependente das hidroelétricas. Não tínhamos solar, eólica, não tínhamos termoelétricas, e a partir daquele momento percebeu-se que era necessário você diversificar mais a matriz, porque não dava para contar com São Pedro o tempo todo. Então, hoje você tem um sistema mais robusto, porém, ele é mais caro. Se você precisa acionar, né, as termoelétricas, naturalmente o preço ele acaba se tornando mais elevado. Celso, quero te fazer uma pergunta justamente com relação a isso, porque eu acho que talvez para o nosso ouvinte que está se localizando um pouco no mercado, em como funciona o sistema elétrico brasileiro, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como funciona essa relação entre a gente ter que despachar energia de uma determinada fonte em algum momento, em outra, como é que a gente decide, quem decide e como funciona essa decisão
para despachar uma termoelétrica ou despachar uma hidrelétrica, se a gente consegue despachar usinas solares e eólicas. Você está perguntando em que momento que se decide ligar uma, desligar a outra? Exatamente, como funciona demanda. mais ou menos isso? Isso pode ser feito tanto no curto prazo, né, como no longo prazo. Então, o que você precisa pensar? É o seguinte, vamos pensar numa primavera, onde o seu reservatório, as chuvas teoricamente vão voltar, você imagina que o seu reservatório ele vai encher, e você também tem uma termoelétrica à disposição. Se você imaginar que durante esse início de primavera e decorrer do verão vai chover bastante, o suficiente para encher esse reservatório, você vai falar, vou usar reservatório, que é mais barato. Que ele vai encher ele vai encher de novo e você segura a térmica ali, tá? Não usa, né? Agora, se você tomar uma decisão errada e o verão for seco, você vai ter um problema, porque você vai ter que... não vai poder usar toda a energia, porque não vai ter água no reservatório, e vai ter que usar a termoelétrica e o preço vai lá para cima, né? E o contrário pode acontecer também, né? De você eventualmente achar que esse verão ele não vai ser muito chuvoso, então eu já vou usar a minha térmica aqui. Daqui a pouco começa a chover enlouquecidamente, verte, exatamente, a usina acaba, o reservatório acaba vertendo, jogando água fora, aquela água que poderia ser usada, e você fala, nossa, eu gastei uma energia aqui, um dinheiro que eu não precisava, no fim das contas, enfim, acabou dando problema. Então, isso na verdade, assim, é sempre a dúvida, né, do operador nacional do sistema. Até isso, eu tenho um termo para isso que o Celso acabou de falar, que é o famoso dilema do operador. O dilema do operador. Que uso água ou não uso água? Uhum. Tipo, o preço quanto que vai me custar essa água se eu uso... Que é isso que ele falou. Se eu guardar água e aí depois choveu, joguei água fora, perdi dinheiro. Mas se eu fizer o contrário, então é isso. Assim, acho que o tema é o dilema do operador, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Quem é o operador? Essa é a pergunta. Vamos lá. Quem que decide? Então, isso que o Celso comentou, né, de vai usar água, não vai usar água, vai usar térmica, não vai usar térmica. Essas decisões, claro, tem outros agentes envolvidos, né, no país, principalmente agentes governamentais, mas quem toma a decisão, no fim das contas, é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o famoso ONS. Diariamente é feito a operação em tempo real, na verdade, né? Então, é 24/7, o ONS tem 4 centros, tem um centro em Recife, um no Rio de Janeiro, um lá em Florianópolis e outro em Brasília onde também fica o Centro Nacional. Então, tem uma famosa sala de controle, que é onde ficam os operadores, que são as pessoas que realmente fazem a operação em tempo real do sistema interligado. E aí, essa operação do dia de hoje, por exemplo, ela foi pensada ontem com base no que o DECEM indicou. Que é um dos modelos. É um modelo de curtíssimo prazo, né? Então, o DECEM, que foi rodado ontem, ele dá uma ideia para o operador de como o sistema deveria ser operado hoje. Então, ele deveria usar a usina hidrelétrica A, B e C, ele deveria usar térmicas D, E e F, eólica assim, eólica assado, então, eólica solar, enfim, ele dá essa ideia ao operador. Porém, quando chega no dia efetivo da operação, pode ser que não vai ocorrer exatamente como foi previsto. Teve algum imprevisto? Não sei, alguma usina precisou entrar em manutenção, ou, por exemplo, a previsão de eólica estava X e não performou como estava previsto. Então, o operador, ele, a grosso modo, ele precisa se virar e dar um jeito, não pode faltar energia. Então, ele tem que dar os pulos dele e conseguir entregar energia para o SIM como um todo. Então, quem decide isso, quem vai operar, quem não vai, é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Basicamente, ele é o cara que manda no SIM. Assim. Deixa eu ver se eu entendi mais ou menos aqui, vocês vão me guiando mais ou menos. Então, basicamente, a gente tem várias fontes, né, de energia, de geração de energia, e algumas são mais caras do que outras, né? Sim. A termoelétrica, eu acredito que ela seja mais cara por conta do combustível que precisa ser queimado. Então, isso empurra o preço da energia ali. E você tem um equilíbrio ali do Operador Nacional do Sistema para
fazer com que seja ali o menor custo com a maior segurança, assim, né? Você entrou num termo bastante importante, menor custo. Lembra que eu falei dos 3 modelos, N-Wave, Decomp e Decent? Uhum. Eles nada mais são do que modelos matemáticos que ficam lá tentando resolver um problema. E o que é esse problema? É chegar numa solução ótima, considerando a estabilidade e segurança energética do país. Para não faltar energia. Para não faltar. Então, se tu perguntar qual que é o objetivo desses modelos, é justamente isso, chegar num custo ótimo. Então, quando a gente tem uma curva de oferta e uma de demanda, o custo ótimo seria o encontro das duas. E é isso que os modelos tendem, né, a fazer. Chegar, então, no custo ótimo, que seria o custo mínimo de operação do SIM, para ficar bom para todo mundo, digamos assim. E aí eu tenho uma pergunta genuína agora, assim, que eu tenho muita dúvida para entender como é que opera no meio disso tudo. O sistema que a gente tem de bandeira, a gente sabe que a gente está passando por um momento de mudança ali, né? A gente tem uma bandeira mais alta agora. E como esse sistema de bandeira para o mercado cativo, como ele está relacionado com essa gestão ali do que vai ser, de qual fonte a gente vai gerar, dessa segurança que o Operador Nacional do Sistema escolhe, né? Como operar. As bandeiras, elas estão relacionadas, na verdade, com relação à geração térmica, né? E aí, claro, tem, assim, a parte regulatória por trás do conceito de bandeiras é muito grande. Mas, pensando, assim, de forma mais generalista, quanto mais térmica você precisar usar, mais, no final das contas, isso vai refletir para o consumidor cativo. Entendi. Por quê? Porque, apesar do consumidor cativo ele não ter a possibilidade de escolher de quem ele vai comprar energia, a concessionária que comprou essa energia para ele, ela compra energia em leilões e tudo mais. E da mesma forma como o consumidor livre pode comprar mais e usar menos, etc. e tal, a concessionária também, o consumidor final não está suscetível a isso, mas a concessionária está. Então, assim, se for pensar sendo bem simplista, quanto mais térmica estiver sendo acionada, despachada no sistema, mais caro e maior a chance da bandeira vir. E está correto pensar isso, que as térmicas elas vão ser mais despachadas quando a gente tem menos chuva acontecendo. Então, aí vamos pensar qual é a situação, né, atual. Na verdade, o problema, vamos dizer assim, começa no verão passado. Tá. O último verão não foi tão chuvoso sobre os reservatórios. Então, embora o nível tenha sido razoável em abril, quando a gente terminou o período úmido, tínhamos reservatórios no nível razoável, a umidade do solo diminuiu muito rapidamente. Então, que fez com que a vazão, a chamada vazão desses rios, dessas bacias, também diminuísse de forma bastante rápida. Nesse momento, qual é a situação? Nós temos solo extremamente seco, inclusive é um dos anos mais secos do Brasil nesse aspecto. A vazão, justamente os reservatórios sendo usados nesse momento para dar conta, mas a gente olha e fala assim, opa, parece que não vai dar conta de você abastecer todo o país. Você precisa poupar água desses reservatórios, não pode usar tudo, né, para não entrar em colapso. Então, para isso, você tem que começar a usar as térmicas. Então, enquanto não voltar a chover, né, de forma mais consistente e essa queda nos reservatórios não for revertida, né, no começo de uma subida, você vai usando térmica para justamente poupar, porque você tem que pensar sempre no futuro. Você não pode usar tudo agora e falar assim, é o fim do mundo. Vou esperar, vou esperar o verão, porque quem sabe o verão chove. De repente não chove, né, não o suficiente. Então você sempre tem que pensar muito à frente, falando assim, olha, até tem água, mas eu não posso usar tudo, eu tenho que economizar um pouco para justamente pensar no próximo ano, enfim. Né? E deixa eu conectar um assunto, eu não sei nem se estava na nossa pauta ou roteiro, mas quando a gente fala, nós falamos de algumas matrizes energéticas, né? E aí a gente falou do Brasil e lá fora, eu acho que o desafio deve ser diferente, que devem ter outras principais fontes. E aí, como é por isso que a gente aqui no Brasil, a gente tem que pensar tanto sobre o momento de transformação energética, na transformação da cadeia mais limpa, pensando em outras fontes, porque a gente falou muito de hidrelétrica, de termoelétrica, e as outras, né? Por que a gente está falando tanto neste momento de outras fontes energéticas mais limpas? E, de novo, isso a gente não tinha combinado, né? Não fora do roteiro.
Tá. Assim, pensando em formação de preço. Tá? Para os modelos, o modelo não dá muita bola se é uma fonte limpa, se não é. Para ele vai ser custo e disponibilidade. Sim, faz sentido. Então, porque, mas tem a pegada da energia renovável. É uma relação de oferta e demanda, né? Pro modelo, ele vai olhar simplesmente disponibilidade e custo. Não simplesmente, né? Mas a grosso modo. Para ele, não importa se é uma energia renovável, se é incentivada, se é no seu... Não. Então, isso... A parte elétrica do SIM não dá muita bola para isso. A parte energética, que aí já olhando para essa coisa de tem uma matriz mais limpa, mais renovável, aí ok. Uhum. Mas dentro dos modelos, tanto faz, assim. Entendi. Basicamente... Agora, tem uma questão, óbvio, né? Quando você olha o Brasil, a posição dele geográfica, né? Ele tem uma condição de ventos, quem vai para o Nordeste sabe disso, venta demais no Nordeste, né? Chamados ventos alísios. Então, são ventos que realmente têm uma capacidade enorme de geração de energia. Além disso, nós temos aí interior do Nordeste, o norte de Minas, com uma insolação alta, uma radiação solar muito elevada. Então, percebendo isso, houve um incentivo para esse tipo de energia e também para diversificar a matriz. Agora, pensando em mundo, ainda temos uma dependência enorme de combustíveis fósseis, principalmente petróleo, gás natural. Então, é natural, né, vamos pensar assim, que esses países também estejam pensando nessa matriz. E também tem uma questão aí geopolítica que entra, que aí a gente vai falar de guerra, a gente vai falar, enfim, de países que têm uma grande capacidade de produção de petróleo e o quanto que eles podem impor os seus preços. Então, tem tudo isso nessa jogada, né, para termos aí uma questão de uma matriz mais limpa, não só aqui no Brasil, mas também fora do país. Perfeito, sim. E aí eu vou retomar uma pergunta que eu fiz antes com relação com essa daí, que é pensando tendências, assim, se a gente olha para o futuro do mercado brasileiro, com as necessidades que a gente vê mundiais, né, de mudança da nossa matriz energética para uma matriz mais limpa, uma matriz mais renovável, com a nossa matriz já tem uma grande força ali vindo das hidrelétricas, que, enfim, tem toda uma discussão se é renovável ou não, mas essa é a nossa matriz. Com a inserção de novos modelos, cada vez mais, de energia solar, de energia eólica, como funciona a entrada dessa expansão para esses novos modelos, na relação que a gente vai ter ali de despacho de determinadas gerações hidráulicas, hidrelétricas, de térmicas, porque eu imagino que você não consegue chegar para uma usina solar e falar, você agora despacha, como a gente faz com uma termoelétrica. Sim. A solar, quer dizer, se está sol, gera. Se está ventando, gera também. De noite não gera uma solar. Existe para um cenário futuro um impacto assim, que seja significativo para a gente levar em consideração da entrada desses novos modelos no nosso sistema? Tá. Aí tu entrou num ponto muito importante, que é justamente as fontes que a gente consegue controlar, o despacho, e não consegue. Por quê? A hidrelétrica, tudo bem, tu consegue colocar e tirar da tomada, funciona ou não funciona. Você fecha ali a passagem de água, né? Tem algumas restrições, tipo, precisa passar pelo menos tanto de água, porque tem toda a questão da geografia local, né, do rio e tudo mais. Mas, por exemplo, uma térmica, você não vai lá, aperta no botão, ela liga e desliga. Não é... Ela liga e desliga, mas ela tem uma das coisas muito importantes que a gente ouve falar bastante, é o tal do Unit Commitment, que é isso é um termo, né, muito, muito comum no setor, e aí a gente fica até todos os dias esperando quando o ONS vai soltar a programação do dia futuro, do próximo dia, porque será que ele considerou o Unit Commitment ou será que não considerou? E o que é considerar ou não considerar esse cara? É considerar justamente as restrições das termoelétricas, por exemplo. Porque uma termoelétrica, quando você aciona ela tem um tempo para começar a operar. Depois que ela está operando, ela tem um tempo mínimo para ficar operando e um tempo depois até desligar. Então, isso tudo acaba virando... custo, tipo, ela não vai ficar operando... o tempo que ela está ligando, digamos assim, alguém precisa pagar isso. Então,
isso tudo vai incorrer em custos da operação. Então, as térmicas têm essa particularidade, né? A eólica e a solar é que nem tu falou, a gente depende da disponibilidade do recurso que ela utiliza. Então, se tem vento, vai gerar, mas eu não controlo quando vai ter vento, quando não vai ter. A solar, a mesma coisa. E aí tem uma outra questão bastante importante, é que chega a determinados momentos que está gerando tanto, a gente tem limite, não temos transmissão infinita de energia. Meio que perde, né? E a gente tem os limites, porque tem as linhas de transmissão, claro. Então elas têm o limite delas. Então, vamos supor que está gerando a eólica aqui. Essa eólica, a linha de transmissão que está ligada a ela tem um limite. Então, se essa eólica estiver gerando mais do que a linha consegue transmitir, precisa cortar essa geração. E aí é um tema até que vem bastante... Está bastante aí em foco no setor, que é justamente esses cortes de geração renovável, porque eu não consigo controlar. A gente tem tido alguns problemas aí nesse caso. Primeiro, qual que é o... Venta muito no Brasil, mas que hora? De madrugada. E aí, o consumo é baixo. Então, assim, existe um problema aí. O vento do Brasil é ótimo, mas o horário dele nem tanto. Então, é um horário 1h, 1h30 da manhã, é o máximo do vento que a gente observa. E aí tem essa questão, você tem sobre-oferta de energia, então você precisa tirar algumas eólicas, entre aspas, da tomada. Entendi. E tem um problema, um gargalo ainda sério, que, enfim, está sendo aos poucos resolvido, mas não é de uma hora para outra, que é a transmissão dessa energia para outros subsistemas. Então, o Nordeste, ele gera demais, mas muitas vezes não há linha de transmissão suficiente para transmitir essa energia para outros subsistemas usarem. Então, isso é uma coisa que a gente observa hoje. Vento não dá para estocar, né? Mas energia dá. Dá, só que ainda não é algo tão eficiente, né? Já existem pensamentos sobre isso, mas ainda não é algo que... tenha sido implementado aí de forma de larga escala, ainda não é algo... Mas deve acontecer ainda esse ano, segundo promessa aí do nosso governo e tudo mais, deve acontecer um leilão de baterias, né, até o final do ano, mas assim, aí já foge um pouco do nosso, mas seria uma das soluções, digamos assim, para você conseguir transmitir essa energia vinda das eólicas, seria ou você conseguir armazenar elas, né, em sistemas de baterias, ou ter mais linhas de transmissão para conseguir escoar essa energia mais para outros subsistemas do país. Sabe que eu estava pensando agora, eu li até um texto. A Austrália está tendo sobre-oferta de energia. A Europa como um todo tem alguns problemas com isso. Mas a Austrália foi interessante porque poucos dias atrás o ONS deles, né? Estava com medo de ter um blackout, mas assim, por sobreoferta, porque porque é um mínimo, você precisa gerar um mínimo para manter o sistema estável. Então, o medo era o sistema ficar instável e começar a ter alguns cortes de energia por excesso. Lá é a questão solar, porque todo mundo, ou pelo menos de 3 casas, 1, 2, tem placa solar. Entendi. E joga essa energia excedente na rede. Então, havia uma preocupação agora, coisa de poucos dias atrás, sobre isso, sobre excesso de energia. Esse tema me lembra, quando eu estava na faculdade, ainda era meio ascendente essa coisa de geração eólica, geração solar. E aí eu lembro que uma das preocupações, e que ainda existe hoje, é justamente como você conecta esses sistemas no SIM. Por quê? Aí agora vamos pensar na geração distribuída na casa dos consumidores, nesses sistemas solares. Porque é muito difícil para o operador ter esse controle, que tu vai colocar espetar um troço lá na rede, e aí o sistema interligado, ele tem toda uma questão de controle de tensão e de frequência. Sim. Então, a frequência, ela, assim, 0, qualquer coisa já pode destabilizar o sistema e pode causar blackout, enfim, né, colapsar o sistema. Então, essa questão é muito legal, essa coisa de vamos ter, né, solar em casa. Eólica não dá, né? Mas vamos ter solar e tal, os sistemas fotovoltaicos lá no nosso telhado.
Mas é um grande desafio tu conseguir manter um sistema robusto Sim. com essa conexão de várias coisinhas que não existiam. Então, quando o sistema foi pensado, ele não foi pensado para ter essas coisas penduradas. Uhum. E aí é um grande desafio aí do operador conseguir manter um sistema estável com todas essas entradas. Diferente de uma usina solar ou até uma eólica maior, que aí tem todo os critérios, né, são muito maiores para você conseguir conectar uma usina à rede. Mas então tem isso ainda, tem muito essa coisa de o sistema não foi criado pensando nessas outras coisas todas penduradas. Então ainda é um desafio conseguir manter o sistema estável, aí pensando eletricamente mesmo, lá na tensão, na própria frequência da rede. Então é muito complexo ainda conseguir manter ele estável sobre esses aspectos, com essas conexões novas todas surgindo aí no SIM. Mas a gente pode dizer que o nosso sistema elétrico ele tem progredido no sentido de estar mais preparado para os desafios. Assim, eu estou fazendo essa pergunta muito relacionada com o que você falou agora há pouco, Celso, do grande apagão que a gente teve em 2001. Como é que foi o cenário de montar mais ou menos todo esse aparato que a gente tem, né, no mercado de energia, não só no mercado, no sistema elétrico brasileiro, para poder estar olhando para o futuro um pouco mais, assim, né? Como vocês diriam hoje, assim, o cenário de futuro e do passado do sistema elétrico? A gente está mais preparado, inclusive para essas mudanças climáticas que a gente sabe que estão vindo? Como vocês enxergam isso? Acho que o passado tu pode falar melhor do que eu. Obrigado. Porque 2001... Muito obrigado. Eu sei da história que conta. Ficou uma mensagem no ar aí. Pois muito bem. Os dinossauros andavam comigo. Mas assim, tem um sistema bem mais robusto e mais que isso, mais pessoas, mais cidades vão sendo colocadas. Por exemplo, o Roraima, hoje é o único estado fora do SIM, né? Ele é muito dependente, ou totalmente dependente ainda de termoelétrica e energia que vem da Venezuela. Tá. Hoje vem sendo construído uma linha entre Manaus e Boa Vista, né? Então vai ser o último estado a ser conectado. Mas eu lembro, e aí sim, das minhas épocas antigas, quando eu ainda estudava meteorologia e fui para Rondônia para fazer trabalho de campo, que fui para o município, eu fui para Ji-Paraná, mas eu também, enfim, o Ji-Paraná é maior. Mas eu também fui para Rolim de Moura, lembrei o nome do município. E Rolim de Moura era ainda usina a óleo diesel, né? Então chegava um caminhão da Petrobras todo dia para abastecer a usina e tal. Então hoje você tem já muitas cidades já conectadas no SIM, e claro, é um sistema bem mais robusto, sem dúvida alguma. E acho que a tendência futura assim, existem muitos órgãos no Brasil focados no planejamento, né? Em como que o nosso sistema deve ser daqui em diante. Então, a gente tem a própria EPE, que é a empresa de pesquisa energética, que trabalha muito nessa coisa de pensar na expansão do SIM, né? Do setor como um todo, de manter ele cada vez mais seguro. Então, tem muita gente trabalhando, acho que isso não há dúvida, assim, tem muita gente trabalhando em manter o nosso sistema cada vez mais seguro, mais robusto. E aí, até emendando aqui um ponto que a gente falou de, existe essa chance da crise, enfim, né, que não vai chover e tal, mas o próprio ONS, né, Celso, a gente vem acompanhando que ele vem trabalhando com até outras medidas para ajudar a passar por esse período. Como foi implementado, né, um programa chamado de Programa de Resposta à Demanda, que é consumidores deixarem de consumir em determinados momentos do dia para ajudar consumidores grandes, né? Não a gente que usa lá um ar-condicionado, não. Grandes indústrias e tudo mais. Então, eles deixam de usar, principalmente na ponta de carga do SIM, né? Então, eles deixam de usar, isso ajuda no sistema como um todo. Aí tem a questão das térmicas. Foi adiantado até a entrada de algumas térmicas, uma que começou a operação ontem, que estava previsto para entrar, retorno à operação só lá em 2026. O ONS adiantou já essa entrada. Até está rolando também um estudo com relação à volta do horário de verão, isso, que pode ajudar, né? Principalmente porque a gente deslocaria aí a famosa ponta de carga, no horário de ponta do sistema. Então, assim,
Tá. Estão sendo feitas várias ações, né, para tentar ajudar aí nessa segurança do sistema. Uma coisa importante a gente pensar assim, a ONS tomou tal decisão, bandeira ou, enfim, termoelétrica. É importante a gente perceber o seguinte, sempre é mitigação. Tá? Então, assim, o pensamento é manter a energia funcionando o máximo de tempo possível sem intercorrências. Então, essas medidas, né, que são tomadas, e algumas eventualmente impopulares, né, mas é sempre pensando em manter a segurança energética, manter o sistema funcionando. Não faltar para ninguém. Exatamente, a ideia sempre é essa, Esse é um dos pilares do INS, né? Tipo, manter o sistema funcionando. E aí, claro, a gente pode pagar mais caro agora, mas é que nem o Celso falou, pensando na mitigação. Tá. Vale mais pagar mais caro e ter energia ou pagar mais barato e não ter energia? E ter problema no futuro, então no futuro muito próximo. isso, muito isso, assim. Então, acho que ok, a situação não é das melhores, mas todos os órgãos envolvidos estão trabalhando para que a gente não tenha nenhum tipo de falta de energia. Legal. E agora, já caminhando para os finalmente, a gente está indo já para a etapa final do nosso papo, mas é uma pergunta importante. Não estamos, então, próximos do fim do mundo. Você mesmo falou que já passamos por essas mudanças climáticas extremas aí em 1900 e lá vai bolinhas. Então, o mundo não vai acabar. É? Ele vai falar assim, não posso afirmar. Nem eu. 3 pontinhos. Nem eu, mas a questão é a seguinte, você tem que se adaptar. Então, qual que é a questão aí? A questão é adaptação e tecnologia. Tá? Para você mitigar os efeitos das mudanças climáticas, você precisa investir justamente nessas duas questões aí. Existe uma preocupação que é a seguinte, um aumento de temperatura, vamos falar dessa questão de aumento da temperatura, por exemplo, de 2 graus nos próximos 50, 100 anos, ela vai provocar um efeito que, eventualmente, você vai conseguir minimizar, não evitar completamente, mas minimizar com a tecnologia. Então, por exemplo, uma coisa que fala-se muito, eu vou até fugir um pouco de energia, mas eu vou partir para a agricultura, que é uma coisa também que eu gosto. Fala-se muito que, por exemplo, o Brasil ele pode não ter cafezais aqui entre São Paulo e Minas por conta do aumento da temperatura. Se esse aumento da temperatura não for tão grande, você consegue ter novas variedades de café que suportam mais esse calor, uma condição mais seca. Agora, se a temperatura disparar e chegar, sei lá, 5, 6 graus em poucas décadas, aí não tem tecnologia que segure. Então, a preocupação hoje é a seguinte, você tem já mudanças em curso, temperaturas em elevação, e mais do que temperatura, a grande preocupação nossa é com os gases de efeito estufa, porque esses sim, eles podem ser medidos entre o que acontece agora e no passado. Mas como é que eu vou medir o que acontecia há milhares de anos? Basicamente, você vai na Antártida, principalmente na Antártida, e perfura o gelo, quilômetros de profundidade, e o interessante é que esse gelo ele se formou com neve, que caiu há milhares de anos. Então, você tem bolhas de ar. Então, você sabe lá dentro qual é a composição do ar naquela época. Então, você fala assim, olha só que interessante, há não sei quantos milhares ou até milhões de anos, você tinha uma concentração de gás carbônico, de metano, que era maior do que é agora. Legal, tá. Aí você chega e começa a medir aqui na atmosfera e fala, poxa, mas está aumentando demais, está começando já a passar daquele limiar, né, que a gente observou. Então, a preocupação é essa, é a velocidade com que esses gases eles vão sendo emitidos, e mais que isso, né, muitas vezes até me perguntam, mas já fez mais calor que isso? Sim, já, só que não existia ser humano. A gente vai pegar condições... bastante. O que preocupa é que a concentração, ela chega a níveis semelhantes, se você buscar, de 50 milhões de anos atrás. Aí você vai pensar realmente nos dinossauros. E não existiam calotas polares naquela época. Era um planeta totalmente diferente. E aí fica toda essa questão. Como é que vamos nos adaptar a isso?
Então, a preocupação é essa. Já estamos num processo, ok, de aquecimento e mudança, mas precisamos desacelerar isso, porque você pode chegar numa situação que vai acabar com a espécie humana? Talvez não, mas o problema são os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis, com certeza, eles vão ser atingidos. Então, é uma preocupação, na verdade, global. Então, essa questão da mudança é preocupante, Embora hoje, no dia a dia, é claro, você possa, mas eu não vou viver tanto tempo. Mas é importante a gente pensar nas gerações. Muito legal. A gente faz uma pergunta sem expectativas e recebe uma Celso aula. vai É muito legal. E no curto prazo, Celso, o mundo vai acabar ou não? Eu vi um asteroide ali no céu. Não, tô brincando. Não, mas assim, o que eu acho que é importante a gente pensar é o seguinte, até para aproveitar um pouco essa situação que a gente vive hoje de preço elevado e tudo mais, né? A gente está na primavera, né? Para meteorologista adora a primavera, porque é uma época bem tempestuosa. É a volta da chuva, e isso é importante. Eu acho que é bom a gente ficar atento a isso. Primeiro, volta da chuva. Tá? O que é esperado agora para os próximos meses? Nossa, a gente teve o setembro mais quente desde o início das medições em 1960, e de fato foi um mês muito quente, o ano também muito quente. Estava bem seco também, né? Muito seco, essa questão das queimadas. Mas o que você pensa daqui para frente, né? O que vai ser a nossa primavera? O normal é o clima, é a condição climática. Então, o normal é voltarmos, é a época das flores, mas é a época também da volta das chuvas. Tá? E isso deve acontecer gradativamente agora durante a próxima estação. E o próprio verão também com precipitações. Aí a gente vai ver depois se esse verão ele vai ser chuvoso o suficiente para encher os reservatórios ou não. Tá? Mas pensando na situação que a gente vive agora, né, de bandeira, ou mesmo o preço no mercado livre mais alto, o importante é perceber isso, é que nós temos uma tendência agora de chuva, então isso deve começar a melhorar aos poucos, né? E claro, aí a gente vai ver para o ano que vem. E aí tem também um outro ponto, né, que é a questão de contratação de energia para quem está no mercado livre, para pensar justamente isso. Normalmente os preços mais baixos eles vão acontecer justamente no final do verão, início do outono, que é o período onde você, teoricamente, teve todo o seu período úmido tá ali. E o reservatório está cheio. Tá. Para depois disso, agora, né, justamente terceiro trimestre, algumas vezes o quarto, mas principalmente terceiro para o quarto trimestre, os preços mais altos. Por quê? Porque a chuva está retornando agora, vai começar a umedecer o solo. E quando é que enche o reservatório? Só vai encher o reservatório quando o solo estiver completamente úmido, saturado, e aí sim, o excedente vai para o reservatório. Então, isso leva um certo tempo. Sim. Então, é sempre importante a gente ter essa... esponja, né? Exatamente, é uma esponja. Tá? Então, muitas vezes a gente olha, já me perguntaram em rádio assim, poxa, Celso, mas choveu? Até uma rádio em Porto Alegre perguntou, no Guaíba. Mas choveu bastante, e era um período seco que o Rio Grande do Sul estava enfrentando. Aí o lago subiu, mas depois ele caiu. Tudo bem, tem a vazão também, mas mesmo em lagos fechados, ele sobe, né, depois daquela chuva, mas depois ele cai. Ele absorve ele. Exatamente, vai para o lençol freático. Então, primeiro, essa água toda vai alimentar lençol freático para depois o excedente começar a realmente encher lago, e aí até com relação às chuvas, né, Celso? Acho que é importante também comentar, só a nível de curiosidade, a relação de chuva em reservatórios, usinas fio d'água, né, que a gente fica muito de olho, e em reservatórios, em usinas que têm reservatórios de acumulação também, né? Que acho que isso... Que essa é uma complicação ainda maior, né? A gente, às vezes, quando está pensando as coisas um pouco isolada, pensa o reservatório ali como se ele fosse coisa isolada, mas a verdade é que ele está numa série de reservatórios ali, né? Os rios têm vários reservatórios. E tem uma outra questão, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né, que sofreu grandes inundações. Mas o Rio Grande do Sul, ele não gera energia? Ele gera, mas é justamente isso, é o fio d'água, é a chamada chuva de passada, ou seja, a água passa, não tem grandes reservatórios para segurar a água. Segue, né? Então, isso é um problema também, pensando em infraestrutura do Estado, porque a água toda, muitas vezes você é obrigado a deixar essa água passar, porque não tem como segurar. Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, dependendo aonde a chuva vai cair no Brasil, na verdade, né? Estou dando o exemplo do Rio Grande do Sul, mas dependendo aonde essa água for cair, ela não vai ser tão aproveitada, ela não pode ser guardada.
Então, muitas vezes chove e digamos assim, a região sul como um todo, ela não tem grandes reservatórios. Então, muitas vezes a gente vê, mas está chovendo tão forte ali e tal, não sei o quê. Até gera, né? Gera energia. Mas muitas vezes não é o suficiente. Você precisa ter essa água sendo estocada ali nos reservatórios também. E às vezes chove mais do que a própria usina consegue gerar. Então, perde, né? Perdeu. É muito isso, assim. Bora, o produtor tá de olho ali. Não, tá bom, essa conversa tá boa, mas queria, né? infelizmente a gente vai ter que encerrar essa nossa conversa. Eu agradeço aí para todo mundo que assistiu a gente até agora. Se você quiser saber mais sobre como a Safira pode ajudar o seu negócio, a sua residência, a economizar na conta de luz, a ter uma melhor gestão energética, você já sabe, é só entrar no nosso site www.safiraenergia.com.br e lá você encontra tudo o que você precisa saber sobre energia. Eu quero agradecer muito ao Celso, quero agradecer muito a Camila e quero agradecer também ao Léo, que está aqui comigo. Quer se despedir, Léo? Agradecer mais uma vez, foi muito legal. Quando o papo é bom, passa rápido. Por isso que eu tentei olhar aqui, eu falei, ixi, deu. Mas a gente gostou bastante. Eu saí de um estado curioso, agora estou satisfeito com as informações que eu recebi. Eu acho que a gente eleva o nível de conhecimento e a gente sai com um outro patamar de conhecimento sobre clima, geração de preço, energia. Foi muito legal. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, né, pela oportunidade de a gente poder compartilhar também um pouquinho do nosso dia a dia, né, Celso? Exato. E de como que essas áreas que parecem ser tão distintas conseguem ser tão correlacionadas no final das contas, né? É verdade, né? Nós dois, durante o dia, a gente fica conversando. E aí, essa chuva, esse preço e tudo mais, realmente é uma área interessante. Eu agradeço muito pela oportunidade, ficamos realmente à disposição. Obrigado. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até.